Show de bola. Galerinha, então vamos lá. Hoje a gente vai dar início a um tratamento um pouco diferente do que vocês estão acostumados, beleza? Com relação aos gases. Na aula passada, a gente introduziu bem de leve a ideia do que é um gás ideal, como ele se comporta, né? O que é pressão, volume, temperatura. Só que agora nós vamos iniciar a teoria do modelo cinético dos gases, beleza? É uma forma de construir um modelo ou uma tentativa de tratar os gases ideais, tá bom? E aí enxergar as grandezas macroscópicas, que são pressão, volume e temperatura, através dos comportamentos microscópicos. Ou seja, a gente vai tentar compreender o todo olhando para o micro, olhando para o pequenininho, certo? E isso, galera, é uma introdução bem de leve, né, que a gente vai fazer aqui, claramente, mas é uma introdução à ideia da termodinâmica, à ideia da física estatística, é uma introdução bem introdução mesmo, mas já dá para ter uma noção do que vem pela frente. Por quê? Porque tratar sistemas de muitos corpos, por exemplo, um gás, você vê lá, 1 mol de um gás tem 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Não sei se você já pararam para pensar no tamanho desse número, bicho. A população do mundo hoje está o quê? 7 bilhões de pessoas? É isso? 7 bilhões, né? 7 bilhões, cara. 7 bilhões de pessoas. São 7 vezes 10 a nona. Né? Nona? 1000, milhão, bilhão. 7 vezes 10 a nona. Imagina, cara, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é uma cacetada de bichinho ali, cara. Você não tem como estudar individualmente as coisas. Pode crer? Não tem como. Você não consegue criar um modelo capaz de estudar individualmente cada uma das 6 vezes 10 a 23 moléculas que estão dentro de um gás. Isso quando você tem um mol. Imagina que você tem 2 mols, 3 mols, 4 mols e assim por diante. Né? É muita coisa. Então, qual é a saída que nós temos? Fala, Urubatã. Boa tarde, Caboclo. Qual é a saída que nós temos, galera? Fazer um tratamento estatístico. Beleza? O que é um tratamento estatístico? É olhar para a média das coisas. É olhar para um conjunto e daquele conjunto você generalizar. Tá certo? Então vocês vão ver que hoje a gente vai ter aí um pouquinho de como enxergar as grandezas micro, principalmente a primeira que a gente vai ver agora, que é a pressão. Beleza? Olhando para uma bolinha e depois a gente generaliza isso para todas as bolinhas. Lembrando que um gás ideal é aquele que as moléculas não se interagem, pode crer, não se interagem, e elas não ocupam espaço, tá? A gente está trabalhando com um modelo ideal no qual nós não estamos considerando o volume das moléculas. Isso para a gente não é importante aqui. Se você quiser um outro tratamento, aí é um outro modelo de gás ideal. Beleza? Existe. Existe um modelo de gases mais complicados? Existem. Só que aqui agora é o nosso primeiro contato com isso, então a gente vai estudar um gás ideal de maneira ideal mesmo, ou seja, as bolinhas não ocupam espaço, elas têm massa e elas só têm energia de velocidade. E aí elas vão se interagindo e batendo apenas nas paredes. Pode crer? Então vamos lá. Deixa eu te falar e vamos para frente. Bom, qualquer dúvida, vocês me dão um grito, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos nós vamos tentar construir um modelo para conseguir entender é a tal da pressão. Deixa eu botar tinta aqui na caneta. Então, vamos olhar para a pressão. Beleza? Essa pressão aqui vocês podem encontrar também como sendo pressão molecular.
molecular. Bom, qual é a ideia? A gente sabe que se confinarmos um gás ideal dentro de um recipiente, ele vai estar limitado a se mover apenas ali entre as paredes, não é isso? Ele está ali preso naquele ambiente. E aí, as moléculas, lidando como se fossem bolinhas, elas se movimentam e batem nas paredes. Quando uma molécula bate na parede, ali você tem uma transferência de momento linear, vocês lembram disso? E o que é o momento linear? É a massa vezes a velocidade. Então, na hora que ela bate e tem uma colisão com a parede, ela retorna, certo? Isso quer dizer que a parede entregou momento para ela. Houve uma transferência de momento linear entre a parede e a molécula que ali sofreu uma colisão. Tudo bem? Então, deixa eu escrever um pouco dessa historinha aqui, para vocês terem isso anotado. Então, ó, quando uma molécula de um gás confinado em uma caixa, vamos botar em uma caixa que a gente já define o tamanho da caixa. Então, em uma caixa... Galera, se é uma caixa retangular, beleza? Mas vamos imaginar uma caixa cúbica, beleza? Para facilitar a nossa vida, facilitar nossas contas. Em uma caixa de lado L, então, quando uma molécula de um gás confinada em uma caixa cúbica de lado L, aqui não vai ter vírgula não, colide com uma parede lateral, colide com uma parede lateral, o que vai acontecer, galera? Quando, imagina a molécula vindo, vou botar um desenhozinho, né? Mas imagina a molécula vindo. Ela bate e ela é refletida pela parede, então ela adquire uma outra velocidade. Vocês concordam comigo, né? Nós vamos considerar que esta colisão, ela é elástica, beleza? Para a gente não... Claro que existe ali uma interação, existe um tempo. Pode ser que a molécula fique um pouco presa na parede, né, durante um determinado tempo, porque tem interação elétrica. Mas nós estamos aqui considerando a situação ideal, a situação perfeita. É uma bolinha, bateu na caixa e foi refletida. Beleza? Numa colisão perfeitamente elástica. Ou seja, conservação da energia vai acontecer aqui. Beleza? E aí, percebam que se você pensar apenas na componente Y, ou seja, a componente vertical da velocidade, se a bolinha vem assim, ela bate e desce. Então, ela continua descendo. Pode crer? Então, a velocidade que aponta para baixo, ela não se altera. Mas, quando ela bate na parede na direção horizontal, ela tinha uma velocidade para um lado, e quando bate na parede, ela passa a caminhar para o outro lado, né, na componente horizontal. Então, apenas a componente X, nós vamos considerar, sofrendo uma variação. A componente Y, ela não muda nem de módulo, e nem de direção, e nem de sentido. Beleza? Eu vou botar um desenhozinho aqui, vai ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, apenas, vamos escrever isso, apenas a componente quem é que está querendo entrar aqui? Olha o Edson aí. Fala aí, doutor Edson. Apenas a
componente, e aí nós vamos chamar essa componente de x, tá? Que é a componente horizontal, apenas a componente x do momento sofre variação. De modo que aqui, ó. Então, pegar a figurinha lá do Young, que ela é bem didática. Imaginem, esquece a escova. Imaginem uma bolinha, então uma molécula, aqui, ó, viajando com direção V. Essa aqui é a velocidade V da nossa bolinha, da nossa molécula. Ela tem duas componentes. Uma velocidade na direção X, pode crer, e essa velocidade na direção X, ela tem aqui um valor negativo, porque ela está indo para a esquerda. Beleza? Bateu na parede. Bateu na parede, galera, vai ser refletida. De maneira que a velocidade no eixo Y, olha só, ela não muda. Vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Porém, rolou aqui, ó, um desvio de sentido com a componente X. Antes apontava para a esquerda, agora aponta para a direita. Como é uma colisão totalmente elástica, ou perfeitamente elástica, a parede ela não se move, beleza? A parede não se move. E aí, o módulo da velocidade antes é igual ao módulo da velocidade depois da molécula. Aí vai ter alteração apenas aonde? No eixo X. Vamos escrever essa variação? Vamos lá para cima, ó. Então, quem seria a variação do momento linear da molécula na direção X? Ora, isso nada mais é do que o momento antes menos o momento depois, pode crer? Então, vai ser o P1, P2x menos o P1, x. Beleza? O P2 está associado à velocidade 2 e o P1 está associado à velocidade 1 e o P2 está associado à velocidade 2. Um é antes, dois depois. Então, ficaremos aqui com ΔP igual a massa vezes a velocidade depois, eu vou chamar de Vx, legal? Então, o que ele fala lá. Quem está querendo entrar aqui é o Eric. Fala aí, monitor. Buenas tardes. Então, vai ser a massa vezes a velocidade depois. Olha aí, galera. Velocidade depois é o módulo de Vx. Tá aqui, ó. Menos a massa vezes a velocidade antes. E a velocidade antes é menos Vx. É isso? Legal. Menos com menos dá mais, então eu vou somar mvx mais mvx. O nosso variação do momento linear é igual a 2 mvx. Até aí, tudo bem, galera? Ó. Então, vamos lá. Imaginem que a outra parte lateral da caixa está aqui, ó. Imagina, por exemplo. Vou botar aqui um. Aí, quando essa molécula bater, por exemplo, no chão aqui, o que vai acontecer? Ela vai vir para cá. E depois vai ser refletido de novo. E aí vai ficar se rebatendo nas paredes, não é isso? Galerinha, pensa comigo.
qual é a velocidade associada ao deslocamento dado nessa direção aqui, ó, somente nessa direção? A única velocidade associada a esta direção é a velocidade x. Pode crer? A velocidade y pouco importa. E como essa velocidade x em módulo, ela não muda, nós vamos fazer aqui uma velocidade constante lá dentro, né? Nós não estamos imaginando que ela vai sofrer outras colisões dentro da caixa. O que vai acontecer? Esta molécula, ela vai percorrer uma distância que vai ser o tamanho da caixa, legal? Vai gastar um tempo para se locomover até a outra parede, certo? E aí eu posso calcular o tempo que ela leva para bater na outra parede, e depois retornar para a primeira parede onde ela bateu pela primeira vez, por exemplo. Ou seja, eu posso escrever o seguinte, ó, o tempo que a molécula leva para colidir novamente com a parede Bom, vê se vocês concordam comigo. Nós sabemos que, usando a ideia de que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, né, galera? Vocês concordam comigo que o tempo nada mais é do que a distância dividido pela velocidade. Todo mundo de acordo? É a distância dividido pela velocidade. Então, o tempo para molécula caminhar de uma parede até a outra vai ser o lado, né, vamos colocar assim, ó, ΔS sobre ΔT. E o ΔS corresponde ao tamanho da caixa. Então, para ela ir de uma parede a outra, vai ser L sobre, aqui é o Vx. Sobre Vx. Só que eu quero que ela vá de uma parede até a outra e depois retorne à outra parede. Né? Porque eu quero saber o seguinte, em quanto tempo a molécula leva para bater pela segunda vez na mesma parede? Ou pela terceira vez, ou pela quarta vez? Ou seja, eu quero saber quanto tempo demora para a molécula ficar voltando para a mesma parede. Isso vai ter que, então, multiplicar por 2, porque ela vai ter que ir e voltar. Ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir essa ideia lá na nossa equação. Por quê? Eu quero, galera, calcular a taxa média de transferência de momento. Porque perceba que cada vez que a molécula bate na parede, ela transfere um momento para a parede. Então, vamos colocar assim, ó, portanto, a taxa média de transferência de momento essa média de transferência de momento vai ser o quê, galera? Eu quero então saber quanto de momento é transferido durante um determinado tempo. Né? Basta então dividir a variação do momento, que é o tempo que foi transferido, né, para cada intervalo de tempo desse.
Porque aí eu estou, na verdade, contando quantas colisões, né, é mais ou menos isso que está acontecendo, quantas colisões aconteceram num determinado intervalo de tempo. Então, foram 5.000 colisões dessa partícula em tantos segundos. Então foram 5.000 transferências daquele momento em tantos segundos, pode crer? Então, divide aí agora as duas coisas, ó. O primeiro é 2mvx, que vem dessa equação aqui de cima. E o segundo é o ΔT. O ΔT é 2L sobre Vx. Legal? Então, 2 com 2 morreu. O Vx, ele vai subir, não é isso? Eu posso escrever, então, isso aqui como sendo mVx vezes Vx sobre L. Ok? E aí a gente tem a taxa de variação do momento. A gente vai escrever que ΔPx é igual a m Vx ao quadrado sobre L, né? Sobre L. Legal. Agora diz para mim, o que é ΔP sobre ΔT? Alguém consegue? Falta um ΔT aqui, né? Variação de pressão e temperatura? Temperatura não, isso é o tempo. Isso é o tempo. O que significa ΔP, ΔT? Esse ΔT é o tempo. Ou seja, o que essa quantidade do lado esquerdo aqui ela significa? Vocês já estudaram isso. E aí, alguém? Não? Não? Lembra da queridíssima segunda lei do senhor Newton? O que é a taxa de variação do momento linear? Garoto, isso. É a força. Legal? ΔP, ΔT é a força resultante. Então, o que nós estamos vendo aí, na verdade, a gente está calculando quanto de força a parede aplica na bolinha. E, claro, a bolinha aplica na parede, né? Isso é ação e reação, em módulos são iguais. Então, a força com que a molécula sofre da parede é dado por mVx ao quadration sobre L. Agora, galera, vamos generalizar. Vocês estão vendo como que a gente constrói as coisas? A gente imagina uma bolinha batendo na parede, claro, de uma maneira ideal, papapá. Só que a gente sabe que existem várias bolinhas, né? E cada bolinha, nós vamos fazer uma média, cara. Nós vamos falar assim, vamos supor que todas as bolinhas estão com a mesma velocidade dentro da caixa. Se todas as bolinhas estiverem com a mesma velocidade, ou não precisa ter a mesma velocidade. Professor, se tiver a mesma velocidade é muito forçado, não é? É muito forçado. Então, vamos considerar o seguinte. Eu posso falar que a força total, vou botar aqui, a força total exercida, força total exercida pelas N moléculas será dada por Imagina, eu vou somar a força que cada uma das moléculas exercem, né? A força da molécula 1, mais a força da molécula 2. O que não vai mudar aqui vai ser a massa, a gente está considerando um gás feito das mesmas moléculas, né? E a caixa. A caixa todas as moléculas estão dentro da mesma caixa. Então,
a massa é a mesma, o lado é a mesma, a distância percorrida pelas moléculas é a mesma. Então, como eu vou somar a força da primeira, mais a força da segunda, mais a força da terceira, aqui eu vou ter velocidade da primeira partícula na direção x ao quadrado, mais a velocidade da segunda partícula na direção x ao quadrado, mais da terceira, da quarta, da quinta, e até a última, eu vou chamar de Vn na direção x ao quadrado. Entendido aí, galera? Que eu fiz? Onde o N corresponde ao número de moléculas. Beleza. Qualquer dúvida aí vocês me falam. Bom, aí você pode, então, agora fazer um tratamento estatístico. Por quê? Porque, ora, se eu estou considerando que as moléculas têm velocidades diferentes, eu posso pensar numa força média, né? Eu posso pensar numa velocidade média que essas partículas vão ter ali. Só que vocês estão vendo que eu estou tendo um quadrado aí das coisas, né? Eu estou tendo um quadrado. Então, vamos imaginar, galera, a média da velocidade ao quadrado. O que é isso? É eu pegar a velocidade das partículas, elevar cada uma dessas velocidades ao quadrado, ok? E depois dividir pelo número, o número de partículas. Isso vai ser a nossa velocidade média da velocidade ao quadrado. Então, vamos escrever isso, ó. Considerando que, ó, a anotação agora é o seguinte. Alguns livros vocês vão encontrar uma barra em cima da letra, isso quer dizer que é uma média. Em outros livros você vai encontrar esse símbolo aqui, ó. Eu prefiro esse porque esse é o que a gente usa com mais frequência lá na frente. Tá? Então eu vou ter aqui a velocidade x ao quadrado com esses dois... Qual é o nome disso? Esqueci o nome disso. Esses dois catches aí, você vai ter, então, um símbolo que representa uma velocidade média, beleza? Só que, claro, essa aí é a velocidade média ao quadrado. Então, considerando que esse troço é a média da velocidade ao quadrado, ao quadrado. Vamos escrever isso por extenso, ó, isto é. Vou até trocar de cor aqui, tá? Informação nova. Quem seria, então, esta média da velocidade ao quadrado? O que é isso? Isso nada mais é do que eu somar todas as velocidades ao quadrado, então seria V1 ao quadrado, né, na direção x, mais V2 ao quadrado na direção x, mais V3, V4, V5, todas elas, até a última, Vn, na direção x ao quadrado, e dividir tudo isso por quem? Isso, pelo número de moléculas. Não é isso? Isso é média. Isso é média. Então, nós podemos trocar toda essa soma aqui, ó. Toda essa soma, ela pode ser simplesmente trocada por n vezes a média da velocidade x ao quadrado. Né? É só passar o n multiplicando lá. Tá aí o nosso primeiro tratamento estatístico do dia, hein? E o nosso primeiro tratamento estatístico do dia. Então, se considerarmos isso, isto é, papapá, temos que
temos que... Vou lá para cima. Olha para a força agora. E agora eu vou ter uma força média exercida pelas partículas, né? A força total média exercida pelas partículas. O que é isso? É a massa, né? Olha lá para a equação da força. É a massa, agora eu vou multiplicar m vezes a velocidade média quadrada, dividido por L. Não é isso? Maravilha. Aí vamos lá. Eu estou atrás de quem? Eu estou atrás da pressão. Cara, eu estou a um passo da pressão. Porque se eu tenho uma força, em média, eu consigo achar a pressão. Como? Como é que eu acho a pressão usando a força? Basta fazer o quê, galera? Vamos pensar comigo. Perfeito. Exatamente. Então, basta dividir pela área. Então, vamos dividir essa força pela área. Vamos fazer assim, ó. Dividindo pela área da parede. Dividindo pela área da parede. E aí a gente fica assim, ó. Força total em média sobre a área. Isso nada mais é do que m vezes n velocidade quadrada média. É isso sobre L. Só que eu estou dividindo tudo isso pela área, que é L ao quadrado. Certo? E aí vamos fazer algumas trocas aqui, ó. Primeira, quem é o número total de partículas? O número total de partículas, ele nada mais é do que, bota aqui, ó, N vai corresponder ao número de mols vezes a quantidade de partícula que existe em cada mol. Tudo bem? Nada demais, né? Nada demais. O lado esquerdo aqui, ele vai ser a nossa pressão. Vai ser a pressão exercida pelas moléculas, em média, óbvio, né? Em média. E aí, este L com este L aqui, galera, cuidado, hein? Isso aqui você vai ter que fazer uma inversão, multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Isso aqui vai aparecer um L ao cubo. Pode crer? Vamos reescrever tudo, então? A gente vai ficar com pressão é igual massa vezes número de mols vezes o número de moléculas que tem um mol, ou seja, o número de Avogadro, a média da velocidade ao quadrado, média do quadrado da velocidade, tá? Cuidado, é diferente. Tudo isso sobre L ao cubo. Mas, ora, quem é o L ao cubo? Concorda comigo que o L ao cubo é o próprio volume? É o próprio volume, né? Porque é base, a área da base vezes a altura. Isso é o volume, é um cubo, então L é o cubo. L vezes L vezes L. É o L ao cubo. E mais, a gente sabe, cara, que a massa molar, quem é a massa molar? A massa molar é a massa do sistema, né? É a massa da quantidade do sistema. Essa massa molar, galera, vai ter que ser a massa dos bichinhos, ver se vocês concordam. A massa... agora não vai dar para atender isso aqui, não. Vai ser a massa das moléculas vezes o número de moléculas, né? Na verdade, é a massa
de um mol, né? É isso que é a massa molar. A gente pode, então, substituir isso aí da seguinte maneira. A gente sabe que a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, esses dois juntos aqui, ó, corresponde à massa molar, ou seja, a massa de 1 mol do meu gás. Legal? E esse bichinho aqui, L ao cubo, vai ser o volume. Então, vamos lá, mais uma troca aqui. Eu vou escrever essa primeira troca como, para ficar claro, como a massa molar. A massa molar é emissão, que vai ser igual a massa, né, de cada molécula, vezes o número de Avogadro, certo? Essa é a massa de 1 mol. Como a massa molar é isso, temos o seguinte. Pressão é igual. Então, lá em cima vai ficar apenas o número de mols vezes a massa, né, para cada mol, N vezes M, vezes a velocidade quadrada média, dividido pelo volume. Então, aqui embaixo vai aparecer um Vzão. Vzão de volume. Aí agora nós vamos fazer um novo tratamento estatístico. Minha pergunta é, cara, vocês estão vendo que eu estou usando? Beleza, Eric? Sim, senhor. Vocês estão vendo que eu estou usando apenas uma das paredes? Agora, imagina esta pressão sendo feita em todas as paredes. Eu tenho a parede de cima, a parede de baixo, O que acontece? A gente tem que levar em consideração as outras direções, né, da velocidade. Eu preciso levar em consideração a velocidade do eixo Y, a velocidade do eixo Z. Só que a pergunta é, galera, tirando a força da gravidade, por exemplo, e a força da gravidade, ela exerce muito pouquinho dentro de um gás. Mas esquece que existe gravidade. Existe algum motivo pelo qual alguma direção possa ter mais velocidade do que outra? Tem algum motivo pelo qual a direção Y ela tenha componentes de velocidades mais rápidas ou mais lentas do que as outras? Esquece a gravidade. Não. Não existe. Não existe. Isso quer dizer que, em média, existe uma distribuição de velocidades igual. Em média, as velocidades que estão na direção Y têm que ser igual às velocidades que estão na direção X e igual na direção Z. Beleza? Então, a gente vai levar isso em consideração aqui para ver a pressão total, né? Ou melhor, escrever a equação em termos da velocidade total. Em termos da velocidade total. Então, ó, vou escrever isso aqui, ó. Além disso, eu posso dizer que a média da velocidade quadrada do eixo X é igual à média da velocidade quadrada do eixo Y, que vai ser igual à média da velocidade quadrada do eixo Z. Beleza? Isto é uma consequência do espaço ser isotrópico e homogêneo. Beleza? Isotrópico e homogêneo. Bom, e quem seria a velocidade total da partícula? Ora, a velocidade total, ou seja, V quadrado médio, nada mais é do que a soma das velocidades médias ao quadrado de cada suas componentes. Então, isso aqui vai ser... Porque, olha só, galera, quem é a velocidade total ao quadrado? Isso vai ser o Vx mais Vy, né?
mais o VZ ao quadrado. Então, se você tirar a média individual de cada um, ou seja, velocidade média aqui ao quadrado, isso vai ser igual à velocidade do x ao quadrado, mais a média da velocidade ao quadrado no eixo y, mais a média da velocidade ao quadrado no eixo z. Tá bom? Mas todas elas são iguais. Se todas elas são iguais, eu vou colocar todo mundo em função de uma, né? Eu posso falar que essa aqui é igual à média do x e essa aqui é igual à média do x também. Então, eu vou acabar somando a média do x 3 vezes. Isso quer dizer que a velocidade total ao quadrado vai corresponder a 3 vezes a velocidade de uma das componentes, por exemplo, do eixo x, que é onde a gente começou a trabalhar. Não é isso? E aí, então, a gente vai fazer essa troca lá na nossa equação. Tá? Então, vou até trocar de cor. Ó. Vamos lá. No lugar desta bichinha aqui, eu vou colocar a velocidade total ao quadrado sobre 3. Sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Pressões do gás é igual a número de mols, massa molar, velocidade média do quadrado. Aí não preciso mais colocar componente x, né? Isso tudo dividido por 3 vezes o volume. Pronto, já consegui aí, então, descobrir a pressão e ver que a pressão ela é inversamente do volume. Diga. Alguém quer falar alguma coisa? Já apareceu aí uma proporcionalidade entre a pressão e o volume. Apareceu uma proporcionalidade entre a pressão e o volume, e eles são inversamente proporcionais, da maneira como vocês já tinham visto, né, que era a equação. E agora apareceu uma proporcionalidade entre a média da velocidade das partículas. Olha que legal. Então já ficamos um pouco com mais clareza que a pressão do gás depende da velocidade das moléculas. E a gente está fazendo um tratamento estatístico aqui. Olha que doido. Com isso aqui, galera, você pode calcular, por exemplo, qual é a velocidade média das moléculas dentro de um recipiente. Né? Se você, por exemplo, pegar a sua sala, claro que a sua sala não vai ter um ar com gás ideal, mas você pode fazer assim, bicho, vamos lá, se a sala da minha casa fosse um ambiente que estivesse repleto de um gás ideal, de um tipo de molécula só, qual seria a média da velocidade dessas partículas? Será que é muito rápido? Será que é muito lento? Que velocidade será essa? Ora, se você souber a pressão, e você sabe que é a pressão atmosférica, se você souber o volume, e você sabe que é só medir os lados, né? E você considerar um tipo de gás que está lá dentro, você consegue saber qual é a velocidade média com que as moléculas estão se movimentando aí na sala da sua casa, né? Então, para isso que a gente usa modelos ideais, cara. Porque a gente começa de uma maneira bem ideal, e depois, se a gente quiser ir se aproximando da realidade, a gente vai adicionando outros elementos. Mas a base está pronta. Pode crer? A base está pronta. Aqui, galera, entra uma coisa interessante, ó. Talvez um conceito que vocês não tinham visto antes. Talvez. Eu vou fazer uma discussão rápida aqui sobre isso, para vocês terem uma ideia. Cara, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui um eixo Y e um eixo X, pode crer? E um eixo Z, né? Um eixo Z. Vamos pegar só o eixo X e o eixo Y, que fica mais fácil de enxergar.
Vocês concordam comigo que essas moléculas aí, ó, elas estão viajando tanto para frente quanto para trás de maneira igual? Elas ficam rebatendo lá, né? Para um lado, para o outro, e para cima e para baixo também. E aí eu queria saber o seguinte: se você tivesse que calcular a média de uma dessas partículas, a média da velocidade de uma partícula dessa, como é que você pegaria esta média? Você teria que somar as velocidades que ela tem, né, durante um tempo, mas as velocidades que ela tem durante um outro tempo, por exemplo, né? E dividir pelo tempo total. Seria mais ou menos isso, você tirar a média. Mas, se metade do tempo elas estão para a direita e viajando para a direita, e metade do tempo está viajando para a esquerda, qual seria a velocidade média dessas partículas? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Isso. Zero. Metade do tempo a velocidade é positiva, metade do tempo a velocidade é negativa. Isso quer dizer que a velocidade média é zero das partículas. Mas, se você pegar a velocidade ao quadrado e tirar a média, aí não vai zero. Por quê? Porque todos os valores são positivos. Né? Se você for somando aí, ó, menos 2, sei lá, as velocidades são essas, menos 2, menos 3, 4 e 5, sei lá, vamos supor. Se você soma essas velocidades do jeito que estão, pode ser que dê zero. Né? Se você considerar todas as possibilidades, vai dar zero. Agora, se você quer somar, você não quer a média. Você quer a média da velocidade ao quadrado. Então, você vai elevar esse cara aqui ao quadrado, vai dar um número positivo. Você vai levar esse cara aqui ao quadrado, vai dar um número positivo. Esses já são positivos. Então, quando você for somar as velocidades quadradas e tirar a média disso, isso não vai dar zero. Por isso que esta equação aqui, cara, naturalmente surgiu com a velocidade ao quadrado. Naturalmente surgiu com a velocidade ao quadrado e tirando a média, porque senão a gente não ia conseguir calcular a pressão. Faz sentido? Bom, então a gente define uma nova grandeza estatística, não sei se vocês já ouviram falar nela, mas é a velocidade chamada de RMS. Eu vou definir ela aqui para vocês. Ó. Eu vou definir ela aqui para vocês. Observação. Velocidade média. A velocidade média, naturalmente, é zero. Naturalmente é zero. Mas, se eu considerar um pulo do gato e considerar a velocidade média quadrática, isso não é zero. Por isso que para sistemas aleatórios, esta quantidade aqui, galera, ela é muito importante, tá? Quadrática. Quadrática. Como é que a gente define isso? Deixa eu colocar de outra cor. A velocidade média quadrática, então, vai ser o seguinte. Se eu pegar a velocidade, a média da velocidade ao quadrado, isso tem unidades de quê? Tem unidades de metro quadrado por segundo quadrado, né? Isso não é velocidade, isso é velocidade ao quadrado. Mas e se eu vier aqui e tirar a raiz quadrada disso? O que isso vai me dar? Ora, isso vai me dar uma velocidade. Mas isso é a velocidade média? Não, porque a velocidade média é zero. Então a gente vai ter que dar um outro nome para isso. A gente tirou o quadrado de uma velocidade média da média do quadrado da velocidade. Então isso nós vamos chamar daqui para frente de VRMS. Pode crer? Em inglês, galera, isso aqui quer dizer root mean square.
Tá bom? Por quê? Porque não é a velocidade média. Não é. É a raiz quadrada da média da velocidade ao quadrado. É completamente diferente. Tá bom? Em sistemas que oscilam, esse valor é muito importante. Você quer ver um outro exemplo? Só para vocês terem uma ideia. Aqui em Brasília, todas as tomadas, né, de residências normais estão sob 220 volts. Não é isso? 220 volts. Só que essa tensão na sua tomada, ela é uma tensão alternada. Então, uma hora ela é positiva, outra hora negativa. Positiva e negativa. Se você tirar a média, isso dá zero. Isso dá zero. Mas então, o que são esses 220 volts? Cara, esses 220 volts nada mais é do que a tensão RMS. A tensão média quadrática que chega na sua casa é 220 volts, mas isso nada mais é do que a média quadrática. É só isso. É a média quadrática. É por isso que oscila. Tem hora que bate 230, tem hora que bate 210, porque você tem aí uma média, né? Você tem uma média, tem hora que você tem um pico, tem hora que você tem um pico mais baixo. É por isso que você precisa de um estabilizador para um computador, por exemplo. Porque o estabilizador ele vai travar na tensão ideal. Porque para alguns sistemas, quando tem muita oscilação de voltagem, não é interessante. Você pode acabar queimando aí alguns componentes. Entendido isso, galera? Legal, né? Oxi, o que eu tô fazendo? Legal. Então vamos reescrever a nossa pressão. A pressão agora, em termos desse VRMS, ok? Ele vai ser o número de mols, vezes a massa molar, vezes a velocidade RMS ao quadrado, ou a velocidade média quadrática, dividido por 3 vezes o volume. 3 vezes o volume. Bem, a gente pode reescrever isso aqui de outras maneiras. Por exemplo, a gente pode usar a equação da aula passada, né? Olha só. Usando PV igual a nRT, a gente pode descobrir uma forma de calcular essa velocidade média quadrática. Olha que legal. Então, pensa nesse Vzinho que está aqui, ó, ele passando para lá, multiplicando a pressão. Vocês concordam comigo? Vai ficar assim, ó. PV é igual a N vezes M vezes VRMS ao quadrado sobre 3. Não é isso? Ó? Passo V multiplicando NM VRMS sobre 3. Beleza. Só que tudo isso agora eu posso trocar por nRT. Legal? Então, a velocidade média quadrática, RMS, ao quadrado, ela vai ser igual a... Bom, vou cortar N com N, vai embora. Vai ficar aqui, ó, 3RT. Dividido pela massa molar. Ou seja, a velocidade RMS é igual a raiz quadrada de 3RT sobre M. Cara, olha que resultado espetacular que a gente chegou, galera. Montamos uma teoria de um gás ideal e chegamos à conclusão que a temperatura, olha a temperatura dentro da raiz, ela está intimamente ligada com a velocidade média das moléculas.
Lindo, né? É por isso que a gente diz que a temperatura ela é uma medida do grau de agitação térmica das moléculas. Por quê? Porque o modelo que a gente construiu para os gases, ele é um modelo em que a velocidade está atrelada à temperatura. Lembrem, temperatura, pressão e volume são grandezas macroscópicas. A gente está tentando fazer uma conexão entre o mundo macroscópico com o mundo microscópico. Essa conexão, por enquanto, ela é muito sutil, ela é muito superficial. Lá na termodinâmica, vocês vão fazer uma conexão mais profunda. Aqui não, aqui é só o início de tudo. Tá bom? E eu vou chamar essa equação de 1. Eu vou chamar essa equação de 1. E vamos para frente. Estou terminando já, tá? Daqui a pouco eu termino isso aqui. Mas até aí, alguma dúvida? Tá de boa? É lindo, né, cara? Você vê. Aí você pensa assim, caraca, professor, então eu posso... E se eu tiver uma caixa que não tem nada lá dentro? Não tem nada. Eu ligo apenas, sei lá, imagina uma caixa espelhada, com todas as paredes espelhadas. Todas elas espelhadas. Aí eu vou lá e acendo uma lâmpada dentro dessa caixa. E essa caixa, galera, só tem um vácuo lá dentro. Só tem um vácuo. O que você vai ter dentro dessa caixa? Luz se refletindo em todas as paredes. Aí você vai ter um outro sistema que você não pode usar essa estrutura matemática que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque, apesar da luz ela dar pressão nas coisas, você não pode calcular a pressão usando esse modelo. Então, percebam que esse modelo que nós estamos construindo, ele é único para os gases. Se você quiser trabalhar com pressão exercida por outras coisas, que não sejam moléculas, você tem que mudar a sua teoria. Por isso aqui é uma teoria cinética dos gases. Tá bom? A gente construiu uma teoria assim. Ah, e se eu quiser calcular a pressão dentro de um buraco negro? Bicho, outra teoria, outra matemática. Como é que eu quero calcular a pressão que a luz exerce numa caixa espelhada? É outra teoria, é outro formalismo, é outra construção matemática. Tudo bem? Essa construção aqui, ela é única para os modelos dos gases ideais. Se você quiser usar ela para outras coisas como aproximação, você pode. Agora, tem coisa que não dá. Coisa que não dá. Por exemplo, se você for falar de luz, você não pode falar de massa, né? Então, já está furado isso aqui, ó. Já está furado isso aqui. Você não tem massa. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cara. Toda construção matemática, toda teoria envolvendo algum modelo físico da realidade, ele é aplicado para aqueles limites que ali existem. Tudo bem? Você fala, professor, essa teoria está errada, porque ela não explica o buraco negro, mas a ideia não é essa. A ideia não é explicar tudo. A ideia é explicar aquele limite. É ali que nós estamos concentrando os nossos esforços. Se a gente quiser estudar um outro contexto, a gente tem que aplicar uma nova teoria, um novo modelo, um novo formalismo. Beleza? Vocês vão ver, assim, se vocês forem estudando a mecânica estatística, você vai ter outros modelos de gases, inclusive modelos quânticos, tá? Que é bem mais complicado. Mas a gente parte de onde? Parte daqui. Aqui é o modelo mais simples, e daqui a gente já tem uma ideia de para onde que nós vamos correr. Ok? Bonito, né? Então vamos para o segundo tópico de hoje. Eu coloquei que cor aqui? Eu coloquei um azul escuro, né? Para pressão, foi. Então vamos ver como funciona a tal da energia cinética. Eu já tenho a velocidade, né, galera? Para achar a energia cinética é um pulo. Eu já tenho aí uma conexão do mundo macro com o mundo micro.
E mais, cara, vocês estão vendo que quem é que está fazendo a conexão do mundo macro com o mundo micro é a constante universal, hein? Vocês estão vendo aí? O Rzão é o cara que faz a conexão entre o mundo macro e o mundo micro. Esse Rzão está associado à constante de Boltzmann, que a gente definiu na aula passada. Botem na cabeça, toda e qualquer constante na física, ela tem um papel muito importante, que é conectar dois mundos diferentes. Aqui eu estou conectando o mundo macro com o mundo micro. Beleza? Quando vocês forem estudar outras teorias, vocês vão ver que as constantes, elas têm a sua interpretação dentro do problema. Vão conectar algum mundo com outro mundo, ou alguma forma de ver a coisa com outra forma de ver a mesma coisa. Show? Então, vamos lá. Energia. Cinética de translação. Depois a gente estuda as rotações. Energia cinética de translação. Bom, galera, a energia cinética nós sabemos calcular, né? Então vamos colocar aqui, ó, a energia cinética, a energia cinética de uma molécula deixa eu tirar isso aqui daqui. De uma molécula é dada por equaçãozinha que vocês conhecem desde que vocês têm 5 anos de idade. Eu vou chamar a energia cinética de K, beleza? Isso vai ser m vezes a velocidade ao quadrado da molécula sobre 2. Beleza. Agora, se você for pegar a energia cinética de cada molécula, você vai pegar a massa de cada molécula, que é a mesma, né? Você está considerando um gás feito de mesmas coisas, então massa de todo mundo é igual. Você vai somar as velocidades ao quadrado. A velocidade ao quadrado da primeira, mais a energia cinética, velocidade ao quadrado da segunda, e assim por diante. Se você tirar a média, portanto, né? A média acho que se eu botar assim, vocês entendem, né? A média será... Eu vou somar todas as energias cinéticas de cada molécula e dividir pelo número de moléculas. Então, já posso fazer isso direto, escrever assim, ó, a energia cinética média nada mais é do que a massa sobre 2 vezes a média da velocidade ao quadrado, não é isso? Beleza? Porque eu somei a velocidade da primeira, mais da segunda, mais da terceira, dividir pelo número. Isso aí é a média da energia cinética do meu sistema. E a gente viu que esta média do quadrado pode ser escrita como massa vezes RMS ao quadrado sobre 2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação lá na equação 1. Quer dizer, eu vou substituir a equação 1 aqui dentro. Por quê? Porque a equação 1, volta nela lá, ó,
ela tem exatamente quem é a velocidade RMS, que é a velocidade média quadrada. Então, eu posso substituir esse resultado lá dentro da equação que a gente acabou de descobrir. Então, ó, substituindo. Deixa eu arrumar essa letra aqui. Substituindo a equação 1, chegamos, vírgula, né? Chegamos a. Então, a minha média da energia cinética, ela vai ser igual a m sobre 2 vezes todo aquele termo lá que estava dentro de uma raiz. Aquele termo, vamos lá, ó, ele é 3RT sobre m. Vai ao quadrado, a raiz vai embora. Então, fica apenas 3RT sobre a massa molar. A massa molar. Bom, e agora a gente volta, né? Sabemos que como a massa molar, que é a massa de um mol, é a massa das moléculas vezes o número de moléculas que tem em um mol, né? A gente pode fazer essa substituição e fica assim, ó. K é igual vou botar assim, 3 meios de MRT sobre o Mzão. E o Mzão é Mzinho vezes Ma. Vou cortar. Isso vai ser igual, então, a 3RT, 3 meios, né? De RT sobre Ma. Só que aí a gente pode lembrar da definição lá da aula passada. Já usei além disso, né? Vou botar assim, mas como lembram o R, constante universal dos gases, dividido por Na, é a nossa constante do senhor Boltzmann. Vou botar um Bzinho aqui para vocês não esquecerem, isso aqui é a constante de Boltzmann. A gente vai escrever que o K, esse cara aqui, ó, vou trocar essa fração aqui por Kzinho. Então, a energia cinética vai ser dada por 3 meios de KBT. De novo, olha aí a constante de Boltzmann, fazendo a conexão entre os dois mundos, cara. Eu tô unindo a temperatura, de novo, com agora a energia cinética das moléculas. Então, a temperatura ela está diretamente associada com a energia das moléculas. Por quê? Porque eu criei um modelo em que a única energia que as moléculas têm é energia cinética. Se eu tivesse mais energias aí, por exemplo, energia potencial, certamente ela estaria envolvida com alguma outra coisa dentro das minhas grandezas, né? E aí um resultado muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. A energia cinética, em média, é aí que vem a questão da temperatura. A energia cinética, em média, depende somente de quem? Somente da temperatura. Esse KB aqui, galera, esse aqui, ó, é uma constante. O 3 e o 2 são duas constantes. Isso quer dizer que esses troços não mudam. Isso quer dizer que a energia média cinética
ela, a energia cinética média, depende apenas da temperatura do gás. Mas não depende nem do tipo de gás. Olha que resultado violento. A energia cinética média das moléculas depende apenas da temperatura do gás. Esse é um resultado, cara, espetacular. Porque a gente está explicando que a temperatura não depende do tipo de molécula que está lá dentro. Não depende. Depende apenas de quem? Da energia cinética média. Ponto final. Por isso, agora sim, por isso que a temperatura é chamada de medida indireta, né, do grau de agitação térmica das moléculas. Por quê? Porque ela está intimamente ligada com a energia cinética média dessas moléculas. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. Abre, isso. Então, ó, gases constituídos de moléculas diferentes, por exemplo, a mesma temperatura, vamos botar assim, imagina, galera, se a energia cinética depende apenas da temperatura, se eu tiver gases diferentes com a mesma temperatura, isso quer dizer que as moléculas vão ter, em média, a mesma energia cinética. Não interessa se eu estou tendo um gás mais leve ou mais pesado. Se os dois gases estão à mesma temperatura, é porque eles têm a mesma energia cinética média. Mas aí você olha para outra equação, que é essa aqui, ó. Mas não tem a mesma velocidade média. Olha aí, hein? Gases constituídos de moléculas diferentes terão a mesma energia cinética média se estiverem na mesma temperatura. Mas a velocidade média não é a mesma deles, entre eles. Tá bom? Por isso que a temperatura, então, ela é definida através da energia cinética. Então, gases constituídos de moléculas diferentes à mesma temperatura possuem a mesma energia cinética média. Porém, diferentes velocidades médias quadráticas. Chique, não? Filosofaram sobre isso? Galera, alguma dúvida com essas historinhas aqui? Na aula que vem, a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Porque na aula que vem, a gente vai ter uma ideia de como que essas velocidades se distribuem. Porque a ideia é, cara, eu sei que as moléculas não têm a mesma velocidade, não tem. Mas então como é que eu calculo, como é que eu sei quantas moléculas têm tanto de velocidade?
E aí a gente vai estudar, vai começar a ver na próxima aula a questão da distribuição das velocidades, as funções de distribuição. Tá bom? Eu não vou demonstrar, vocês vão demonstrar isso mais tarde, porque a ideia agora não é isso, é vocês entenderem como é que é a função de distribuição e dali vocês calcularem algumas coisas. A ideia vai ser essa. Fechou? Ninguém tem dúvida? Seu Eric, eu vou parar a gravação aqui para você se apresentar como o monitor. Opa, tudo bem, Rara? Já acabou já?